Amém. Na semana passada, ficamos no capítulo 5 da nossa confissão, né, que trata sobre Deus e sua divina providência, a providência de Deus. Tá? Ficamos aí. E a doutrina da providência é a doutrina que, na teologia, ela é a que segue a doutrina da criação. Ou seja, tudo aquilo que Deus criou, que Deus fez, Deus governa, dirige, controla para a glória do seu nome. De tal forma que nada que acontece nesta vida acontece pelo acaso. Tudo é controlado e dirigido por Deus. No ponto número 4 do dia de hoje, vou pedir que Revelino, se tem aí a confissão, Revelino, possa dar leitura ao ponto número 4. A onipotência, a sabedoria inescrutável. Meu pastor, perdão, passou uma moto aqui na hora, não ouvi nada. Tá. Leia o ponto número 4 do capítulo 5 da confissão. O ponto 4. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus se manifestam na providência, de um modo tão abrangente que o seu conselho determinado se estende até mesmo a queda no pecado e a todos os outros atos pecaminosos, sejam de homens ou de anjos. Isto envolve mais do que uma mera permissão, porque Deus, muito sábio e muito poderosamente, limita, regula e governa os atos pecaminosos em uma dispensação multiforme, atendendo aos santos desígnios de Deus. Mesmo assim, a pecaminosidade desses atos procedem das criaturas e não de Deus, que, sendo muito santo e muito justo, não é nem pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Muito bem. A confissão batista, esta confissão que nós temos aqui do ano 1689, ela tem uma tendência para o infralapsarianismo. A nossa confissão, ela não é supralapsariana. Ela é infralapsariana. A tendência de toda a confissão, quando trata da questão do pecado, ela tende a ser infralapsariana. Que queremos dizer com isso? Quando falamos que a confissão ela é infralapsariana, é que ela atribui a prática do pecado à responsabilidade humana e não a Deus. O supralapsarianismo é aquela interpretação que diz que a origem do pecado, a queda de Adão e Eva no jardim, obedecem a um decreto de Deus. Isso é o supralapsarianismo. E faz
E o supralapsarianismo, a objeção que sofre é que faz de Deus o autor do pecado. Ou seja, que o homem ia cair, e temos o decreto de criar, o decreto de criar todas as coisas, o decreto de criar o homem para a glória de Deus, o decreto da queda do homem, ou seja, o homem ia cair sim ou sim. Isso é o Subra. O Subra, então, ele faz de Deus o autor do pecado. Porém, a nossa confissão, ela tende a ser infralapsariana, ou seja, Deus decretou criar todas as coisas, Deus decretou permitir a entrada do pecado no mundo. E faz do homem a única pessoa responsável pelo pecado. O infralapsarianismo também sofre de uma objeção, né? A objeção de que a queda de Adão e Eva pegaram Deus de surpresa. Mas eu prefiro tratar com essa objeção que com a objeção da autoria do pecado a Deus. Então, a confissão, ela nos diz que Deus, quando ele criou todas as coisas, ele não somente criou, ele estabeleceu leis, normas, para que o mundo e a vida pudessem funcionar. Porém, além disso, Deus governa o mundo, dirige e controla tudo, absolutamente tudo, para a glória do seu nome. Não há nada que aconteça pelo acaso, pela sorte. Tudo está dirigido e controlado por Deus. E aqui, neste ponto, a confissão vai dizer assim, inclusive, os atos pecaminosos dos homens fazem parte da permissão de Deus. Isso envolve muito mais do que uma mera permissão, porque Deus muito sabe e poderosamente limita, regula e governa os atos pecaminosos em uma dispensação multiforme, atendendo aos santos desígnios de Deus. Por exemplo, algo bem prático, não sei se você tem conhecido alguém, uma mulher que engravidou fora do casamento, fruto de um adultério, de uma fornicação, de um ato de rebeldia, de loucura. A pessoa engravidou em pecado, né? Engravidou em pecado. Mas essa criança que vai nascer, em muitos casos, esses meninos, esses filhos, eles vão chegar ao conhecimento do Evangelho. Ao conhecimento do Evangelho. Então, isso mostra claramente que até os atos pecaminosos dos homens são regulados, dirigidos, controlados por Deus. Porém, Deus jamais é o autor do pecado, tampouco poderia sê-lo pela sua natureza pecaminosa. Abacuque, capítulo 1, versículo 13, diz que Deus é tão puro de olhos que Deus nem sequer pode ver o mal. E a Bíblia diz que a natureza de Deus é uma natureza santa. Deus é 3 vezes santo. Deus não pode fazer o mal, Deus não pode ver o mal, Deus não pode aprovar o mal. Mas o controla, o dirige e o regula para seus propósitos eternos. Então, nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos o caso clássico
dos filhos de Jacó, que, movidos pela inveja, venderam seu irmão. José foi vendido. Eles queriam matá-lo, mas a providência não deixou. José finalmente foi tirado ali da cisterna e ele foi vendido. E ele chegou ao Egito. E ali, então, a mão de Deus o guardou até ele chegar até onde ele chegou. Depois, quando ele podia ter se vingado, José, ele falou, né, para seus irmãos: não tenham cuidado, vocês quiseram me fazer o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Então, damos graças a Deus porque, na verdade, a doutrina da providência, ela traz um consolo muito grande para todos nós, muito grande. Vamos ver então em Gênesis, Joevaldo, Gênesis 45, 45. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, você poderá encontrá-lo aí facilmente. Em Pastor Miguel? Sim, Pastor Zarias. Enquanto o irmão Josevaldo, Joevaldo procura aí, essa semana eu estive vendo, no YouTube tem um canal chamado Cristianismo Bíblico, e tem um moço chamado José Urban. Ele expôs toda a confissão de fé, 68 vídeos. 68. E aí eu tive... Isso está em inglês ou está em espanhol? Em espanhol. Em espanhol. Está em espanhol. E aí, ele diz duas coisas sobre a providência, eu tomei nota aqui para que eu compartilhar com vocês. Ele diz, olha, a providência de Deus é a realização do decreto eterno de Deus. Deus decretou, pois bem, a providência vai levar a cabo esse decreto, vai fazer com que esse decreto seja realizado. Ou seja, isso é a providência. E ele falou outra coisa sobre a providência. A existência de todas as coisas depende de Deus. Lógico, nós acreditamos que Deus criou todas as coisas, não é verdade? Pois bem, de igual modo, a subsistência, ou seja, essas coisas continuam existindo hoje por causa da providência de Deus. Deus está sustentando, Deus está promovendo a contínua existência desse fato. Então, isso é a providência de Deus, né? E dentro desse aspecto aí que o senhor falou agora a questão da responsabilidade do homem, da soberania de Deus, os dois aspectos, né? Aqui eu tenho a confissão de fé de extremista, comentado por Rod, e ele vai dizer o seguinte: mesmo nos escritos está falando sobre a responsabilidade do ser humano. Mesmo nos escritos dos profetas e apóstolos que escreveram sobre o controle de uma influência divina, tornando-se infalivelmente acurada, mesmo a seleção de palavras, podemos evidentemente ver que o espontâneo exercício das faculdades dos escritores não era nem substituído, nem coagido. Ou seja, o homem continuou responsável por aquilo que ele estava escrevendo, mas de tal modo que ele não cometeu nenhum engano. Então, a providência de Deus faz justamente isso. Ela trabalha de tal modo para cumprir o propósito de Deus que o homem é responsável e Deus continua sendo soberano sem nenhuma mancha, sem nenhum erro, sem nada, sem nenhuma culpa, usando a linguagem que tu usou aí, pelo pecado. Isso é maravilhoso. Ok, terminei. Depois volto a fazer um comentário, pastor Zarias, sobre aquilo que você falou aí, principalmente sobre o comentarista que você citou aí. Volto já para fazer a conexão. Joevaldo, por favor. Primeiro livro da Bíblia. A irmã Micheline pode ajudá-lo aí.
Ele ainda tirou os óculos, né? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá. Porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Muito bem. Aí temos um caso clássico da divina providência, que ainda que nós, às vezes, não entendamos, ou possamos compreender, ou ver a mão de Deus, Deus está ali, agindo. Bem, volto aqui no caso do pastor Zarias e do comentarista que você citou aí, o pastor Joseph Urban, porque ele é um homem muito piedoso, tá? Ele é um homem muito piedoso e ele foi acometido em um país da América Latina, não sei se foi Equador ou algum país da América Latina, ele foi acometido do mal de Chagas. E ele tem estado à beira da morte. E ele sofre de dores terríveis, perdeu peso, tá só os ossos mesmo. E a esposa dele, ele esteve no México, a esposa é mexicana, e a esposa saiu faz uns 6 meses atrás relatar o estado trágico no qual se encontra seu esposo. E ele não pode mais pregar, não pode mais nem falar, ele tem espasmos, tem delírios, ele está morrendo em vida. E, inclusive, nós, tempo atrás, na nossa igreja, mandamos uma oferta para eles, porque ele tinha que fazer o tratamento nos Estados Unidos e custava aproximadamente uns $60 mil. E as notícias que nós temos hoje dele é que ele tem melhorado um pouco, mas, vez por outra, ele não consegue se levantar da cama. É um caso... E ele é um homem muito piedoso, tem 3 filhos pequenos, e é um americano, tipo Paul Washer. Ele é muito comprometido, ama muito a Deus, reformado, um grande homem de Deus que precisa das nossas orações. Muito bem, aí temos então... Eu não Sim, sabia pastor. nada Pastor, como é disso. que tu escreve o nome dele, hein, pastor? Oi? Soletre o nome dele, por favor. Vou escrever aqui no... Vou escrever aqui. Felipe vai escrever. Exatamente. Eu não sabia nada disso. Nada disso tu falaste aí. Inclusive, nós temos orado por ele nas nossas reuniões de oração, porque o testemunho da esposa é de rasgar o coração. Ela diz que, literalmente, que o seu marido, que é novo, ele terá seus 40 anos, talvez, ele está morrendo, e não sabiam, no México, a que se devia a essa doença, né? E eu associo ao mal de Chagas, né? E ele tem sofrido, tem padecido muito mesmo com essa doença, e não sabemos se o Senhor vai permitir que ele seja restaurado ou continue. Ele tem muitas dores, né? Ou chega inclusive a óbito. Então, para tê-lo presente nas nossas orações. Por isso que quando alguém escreve sobre isso, inclusive ele mesmo, a esposa fala, né, que é a divina providência que os tem sustentado nestes momentos tão difíceis na vida. Todos nós podemos passar por situações dessa natureza, né? E é nesse momento que a gente pode ver, né, o verdadeiro cristianismo. O cristianismo que não está alicerçado simplesmente na suposta felicidade,
não é? Na suposta alegria. O mundo busca alegria, não é? Mas nós devemos confiar em Deus e saber que todas as coisas, como diz. Aliás, o fim da providência é a glória de Deus, é a glória de Deus, não é? Que o nome de Deus, do Deus eterno, seja glorificado através da vida desse servo tão piedoso e tão temente a Deus, está passando por essa situação tão difícil. Amém. 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 Então, a providência, ela não se preocupa inicialmente com dar explicação à origem do pecado. Simplesmente diz que Deus governa tudo. É porque Deus tem uma mente, é uma mente que nós não conseguimos compreender na sua totalidade. Então, Deus tem o controle de tudo. Nada pode pegá-lo de surpresa. O Dr. Lloyd Jones, ele diz claramente que Deus não pensa duas vezes, porque quando Deus concebe, ele concebe perfeito. Ele não entra em conselho com anjos ou reuniões de emergência para tentar resolver um abacaxi ou algum problema ou alguma coisa que o diabo está aprontando. Deus, ele não somente criou tudo, ele controla, dirige, governa tudo para a glória do seu nome. Por isso que quando Israel ia sair do Egito, o Deus falou, né, que nem a língua de um cachorro se moveria naquela noite. Então, isso nos dá um vislumbre do tamanho da abrangência da divina providência. E isto, para nós, vai trazer um consolo muito grande, porque ainda que nós tenhamos que passar por dificuldades, problemas, descansamos em Deus. Por exemplo, uma questão prática aqui sobre esta pandemia. A pandemia, ela realmente tem sido um instrumento de Deus. Teologicamente falando, a pandemia é um instrumento de Deus. Primeiro, na escatologia, esta pandemia se caracteriza dentro dos sinais gerais da vinda do Senhor. A vinda do Senhor, ela é antecedida por sinais gerais e sinais específicos, especiais. Sinais gerais, nós temos guerras, terremotos, fomes, doenças. São coisas que entraram neste mundo desde que Adão pecou. Porém, na medida que vai passando o tempo, estas coisas vão se intensificando. Então, não devemos pensar que esta pandemia ela é o sinal vermelho de que Jesus já está na porta, pronto para acabar com tudo. É um sinal. Né? Agora, quando nós tivermos sinais específicos, claros, como, por exemplo, a pregação do evangelho no mundo inteiro, a aparição, o surgimento do anticristo e a grande tribulação, aí, meu amigo, é porque nós estamos mesmo às portas da vinda do Senhor. Porém, apesar que esta pandemia ela é um sinal geral, ela tem sido usada por Deus, mas de uma forma extraordinária. Primeiro, para promover a glória de Deus. Promover a glória de Deus. Ela tem sido um filtro. Ela tem sido usada como um filtro para chacoalhar a igreja. Por exemplo, grandes ministérios gigantescos, de onde se movem milhões e milhões de reais, isso veio tudo abaixo. Não sei se vocês
assistiram a entrevista do pastor Augusto Nicodemos. Fará 2 semanas, provavelmente, onde ele mete o cacete, né? E ele fala desta questão, que esta pandemia tem sido usada por Deus para jogar por terra grandes impérios. Tem muitos pastores que estão desesperados, mas estão desesperados não pelo bem-estar da igreja. Eles estão desesperados pelo bem-estar próprio. Porque o dinheiro que entrava antes, esse dinheiro caiu significativamente. Esta pandemia, por exemplo, no nosso caso, aqui no Chile, nós temos mais de 1 ano que nós não nos podemos nos congregar. E olha, que a nossa situação aqui no Chile é bem melhor que vocês. Eu fico olhando assim, como que eles se reúnem? Como é que eles... Um domingo sim, um domingo não. Decreto vai, decreto vem do Supremo Tribunal Federal. Podemos, não podemos. Rapaz, aqui é impossível. É impossível. Então, o que tem acontecido, por exemplo, no nosso caso, na nossa igreja? Um grupo foi embora. O grupo ficou descontente e foi embora. E outros começaram a relaxar e caíram em pecado. E outros, o resto que ficou, ficaram realmente mais consolidados, mais firmes, mais sólidos. E tem chegado outros. Através de redes sociais, chegou outro grupo imenso, maior do aquele que saiu. Então, a providência... Então, o que acontece? Que a providência de Deus é um consolo para a gente. É um consolo, porque Deus coloca tudo no liquidificador, ninguém entende nada, mas o trono não está vazio. Rivelino, eu sei que você quer falar, vou dar a palavra para você. Quando se fala da providência divina, e quando chegamos no ponto da questão do pecado, só há essas críticas ou essas perguntas marcadas porque mexe com a questão do homem. E não, o homem ele não critica ou ele não questiona o fato dele poder pecar. A crítica humana não está no fato dele poder desobedecer a Deus, ele poder criar um sistema normativo para si próprio. A crítica do homem está em ele ser responsabilizado pelos seus feitos. O homem quer pensar, agir e colher o resultado esperado. Quando esse pensar, agir e o resultado esperado não é atingido, aí nasce a crítica. Só por isso que é questionada a providência de Deus. Não é por outra coisa. Aí, quando a gente se esbarra na questão racional de não poder adequar as nossas ambições, os nossos interesses dentro da lei de Deus, a isso o homem começa a questionar. Como o Salmo 14 diz o insensato no seu coração não há Deus. E aí ele vai se corrompendo. Então, é o corromper-se que faz com que o homem queira, de certa maneira, objetar contra a providência de Deus. Muito bem. Muito bem. Temos também outro ponto que precisamos considerar. Então, devemos sempre lembrar que, apesar que Deus controla todas as coisas para a glória do seu nome, os atos pecaminosos são da autoria do pecador. Tá? Deus não é o autor do pecado, tampouco ele aprova o pecado. Pastor, tem só uma coisa. Para a gente pensar. Porque a disposição mental, ou o sentimento, ou a paixão, esse mover do homem com relação a se opor a Deus,
é uma coisa tão intrigante que ela não aconteceu depois da queda. Nem no homem e nem em Satanás. Ou seja, a responsabilidade, ou melhor, esse refletir da imagem de Deus no homem, esse poder de criar, de pensar, de questionar, de julgar, está intrínseco no homem, na natureza do homem. E isso, antes da queda. Então, Agostinho diz que o mal, ele não é, né? Ele não é. O mal, ele não é. Ou seja, o pecado, ele, o mal, propriamente dito, o mal, pecado, a questão de desobedecer a Deus não é. A desobediência não é. Isso é muito complexo no pensamento agostiniano. No entanto, o que me intriga, é só de refletir, é que essa disposição, esse gatilho, ele está no homem antes da queda e está nos anjos antes da queda. A Bíblia ela não se preocupa com tentar explicar. Simplesmente entra rasgando, dizendo Deus criou os céus e a terra. E mais para frente, tudo aquilo que ele fez, lá embaixo diz que era muito bom, ele governa, dirige, controla, regula para a glória do seu nome. E devemos dar graças a Deus pela doutrina da providência divina, porque ainda que nós não entendamos certas coisas, descansamos nestas verdades. Deus sabe de todas as coisas. Maria não entendia todas as coisas relacionadas com o ministério do nosso Senhor, mas a Bíblia diz, mas ela guardava todas estas coisas no seu coração. Há uma palavra teológica que nós devemos ter muito presente na nossa vida cristã. Antinomianismo. O antinomianismo. O antinomianismo é a incapacidade que tem o intérprete da Bíblia de poder conciliar duas verdades aparentemente contraditórias. Tá? Então, nós devemos ter cuidado com o antinomianismo. Ou você afirma uma e nega a outra, ou afirma esta e acaba negando esta outra. O intérprete das Escrituras, ele deve ter a capacidade de conciliar estas duas verdades que podem ser antagônicas, né? Mas elas são ensinadas pela palavra de Deus. A Bíblia ensina, por exemplo, a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus vai fazer sempre o seu decreto. Porém, a Bíblia não anula a responsabilidade humana. Sabemos, por exemplo, que todo ser humano tem um tempo para nascer. Inclusive, a formação de um ser humano, isso tudo vem de Deus. Isso tudo vem de Deus. Eu não pedi um menino, uma menina, foi Deus que me deu. Foi Deus que ele me deu. Mas também... Só dessa linha que você está falando, só quero falar nessa linha que você está falando. Diga aí. A melhor Vou permitir. hermenêutica. Só um parênteses para você concluir. A melhor hermenêutica bíblica para nós, para quem quer ensinar a Bíblia Sagrada, é só essa. É ensinando a guardar todas as coisas. Ou seja, nós não temos o direito, nem o dever, nós não nos é permitido dar uma interpretação,
a explicar o porquê que Deus quis assim. É o ensino bíblico. A Bíblia ensina. A verdade é uma verdade paradoxal. São duas verdades paralelas. A Bíblia ensina. Nós não precisamos advogar ou fazer uma apologia a favor de Deus. Se a Bíblia ensina... Muito bem. Ou seja, em outras palavras, Deus tem verdade, ou tem coisas, tanto na Bíblia como na nossa vida, que nós não vamos entender. Mas não vamos entender mesmo. E eu penso que um teólogo sério, ou um pastor sério, um crente sério, nós não devemos nos preocupar com tentar limpar a imagem de Deus. Porque a única coisa que nós vamos fazer, vamos nos atrapalhar. Então, tem coisas que nós entendemos, tem coisas que não entendemos. Coisas que nós não entendemos, não temos que fazer nenhum esforço para botar a mão na boca e ficar calado. Tem coisas que eu não entendo. Não entendo, por exemplo, o mau governante. Por exemplo, eu falo aqui do que aconteceu no nosso país. Como é possível que diz a Bíblia que toda autoridade constituída ela foi posta por Deus, não é verdade? Toda autoridade foi posta por Deus. Mas e o cara é ruim? Não entendo. Mas, quando olho as Escrituras, vejo, ore por ele, interceda por ele, porque seja que você, ainda que você não entenda, Deus botou ele ali. Eu estou falando, por exemplo, no caso aqui do Chile, que nós tivemos, quando eu era uma criança, tivemos o Pinochet, um cara sanguinário, mano. E sanguinário e debochava ainda. Quando, depois que ele entregou o poder, perguntaram, olha, encontraram dois, no deserto de Atacama, encontraram 2 corpos dentro de um caixão. Aí ele falava, é uma grande economia, né? É uma grande economia. E ele mandava matar. De 2, de 3, botava dentro de um caixão. O cara é cruel. Né? Mas com o passar do tempo, a gente vai vendo também que... e vai entendendo que a providência de Deus, a soberania de Deus, ela se cumpre. Então, tem coisas que nós não vamos entender. Nós não vamos entender. Porém, devemos irmos até onde a Bíblia vai e não fazer nenhum esforço para tentar limpar a imagem de Deus. E, para começar, a imagem de Deus nunca vai estar suja. Nunca. Deus nunca vai estar sujo. Deus não precisa de advogado, nem também de um teólogo de terceira categoria, como poderia ser qualquer um de nós. Deixemos que ele seja Deus. E descansemos na sua divina providência. Façamos pelo menos uma coisa que talvez fez Jonas, que quando esperava que caísse fogo, pelo menos ele atravessou a rua e ficou ali, debaixo da árvore, esperando, olhando assim, o que ia acontecer. Então, tem coisa que nós não entendemos. Por exemplo, se de repente você vê, não sei, um vizinho, ele se suicidou. Uhum. Rapaz, nós entendemos que uma pessoa tem dia para nascer, tem dia para morrer. Mas esse camarada, ele tirou a vida. E como que você conjuga isso com... Foi Deus que disse, não, tu vai morrer esse dia, sim ou sim. Né? Se tu não quiser, eu vou fazer de tudo aqui para você sair. Não entendemos. E tampouco podemos chegar no funeral do camarada e dizer para a viúva, olha, ele morreu aqui, ele se suicidou, né? Mas foi a mão de Deus que o empurrou para aquilo. Não podemos. Né? Simplesmente não podemos. E a sabedoria também manda a não fazer isso.
Eu tenho assistido, às vezes, a funerais onde as pessoas se mataram, a pessoa se suicidou. Eu vou lá e vou pregar a palavra. Tá? E não vou fazer nenhuma referência ao falecido. Vocês se arrependam, hein? Porque se vocês não se arrependerem, você vai para o inferno. Como foi esse que está aqui dentro? Aí seria um caos, né? Mas já tem acontecido, já. Vocês se arrependam, porque se vocês não se arrependem, você vai para o inferno. Como foi este que está aqui dentro do caixão. Então, nós temos que pregar a palavra, né, mano? Não fazer nenhum esforço de dar explicações de coisas que às vezes nós não entendemos. Algum comentário? Foi Calvino que disse que devemos aprender a fechar a boca quando Deus fechar. Mais ou menos assim que ele falou, não foi? Foi. Então, e ele foi um pouquinho foi um pouquinho além e respondeu assim quando alguém perguntou: olha, e que estava, né? Que estava fazendo Deus na eternidade quando estava sozinho? O que estava fazendo Deus? Aí Calvino responde: Deus estava estava fazendo o inferno para mandar os curiosos. E vai perguntar besta. Tá lá. Vai perguntar outra vez, né? Na instituta está lá, a frase está lá. Perguntaram para foi muito engraçado. Eu realmente não me aguentei. Não. Perguntaram o que Deus estava fazendo sozinho na eternidade. Estava criando um inferno para mandar para lá. Quem faz pergunta besta. Muito bem, muito bem. Muito engraçado, né? Eu acho que Calvino tinha um senso de humor também muito grande. Ponto número 5. Irmão Joevaldo, por favor, aí que você tem boa vista, tire os óculos para mostrar que enxerga direito. E pronto. Ponto número 5. Deus é muito sábio na confissão. Leia o ponto número 5 da Confissão de Fé Batista. Não tem? Tá. Os batistas reformados, nós temos uma confissão, tá? Que é um documento onde existem todas as doutrinas, tá? Isso aí, eu estou falando disso. O Deus, ele vai ler? Ele vai ler? Vai ler ou não vai? Não, ele é só Bíblia. Diga. O Deus muito sábio, justo e gracioso, frequentemente deixa por algum tempo seus próprios filhos em diversas tentações e na corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus próprios pecados anteriores ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e engano de seus corações, para que eles sejam humilhados e para elevá-los a uma dependência mais íntima e constante do seu próprio auxílio, e para torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecado, e para outros santos e justos fins, de forma que, seja o que for que ocorra, em todos os seus efeitos e por sua designação, para a sua glória e para o bem deles. Muito bem. É profundo isso aí. A nossa natureza pecaminosa é um problema muito grande para nós. Se, por exemplo, nós, uma vez sendo cristãos, crentes, nós vivemos uma vida piedosa, uma vida consagrada a Deus, vivendo tudo direitinho, corremos um risco muito grande
de nos tornarmos orgulhosos, arrogantes, altivos, como nos tornarmos lentamente como um fariseu. Aquele caso que Jesus apresentou, né, do publicano e o fariseu, que o publicano estava quebrantado ali no templo, se propício a mim, pecador, tem compaixão de mim. E o outro lá, o fariseu, dizendo, Senhor, te dou graça, porque eu não sou como esse ali. Eu jejuo 2 vezes por semana, sou dizimista fiel, eu contribuo com tudo, né? E Jesus pergunta qual dos dois desceu justificado. Então, quando nós corremos o perigo, de, às vezes, de andarmos na obediência a Deus e, do nada, começa o orgulho, a arrogância, a prepotência a dominar o nosso coração. O excesso de autoconfiança, de acharmos que somos melhores. Por exemplo, as pessoas que professam a sã doutrina, ou seja, nós, né? Porque nós não nos declaramos como pentecostais. Nós não somos pentecostais, nem neopentecostais. Mas, inevitavelmente, é como que, de repente, pensamos que nós somos de uma categoria mais elevada, melhor, mais sofisticada, porque nós não somos dados com essas manifestações, essas tremedeiras que acontecem nos cultos pentecostais. Porém, corremos o perigo de irmos para o outro extremo e sermos arrogantes, orgulhosos, de termos orgulho do nosso próprio conhecimento. Eu conheço pessoas que dizem, rapaz, eu leio a Bíblia 2, 3, em 4 versões, 5 horas da manhã. Né? É provável, é possível isso aí. Né? E o orgulho começa a se apoderar da nossa vida. Então, Deus, na sua soberana providência, Deus vai permitir que nós passemos por um trago amargo. E é por isso que disse a confissão, que Deus, às vezes, deixa que seus próprios filhos entreguem a várias tentações e corrupções de seus próprios corações por algum tempo, para castigá-los, para corrigi-los dos seus antigos pecados e para mostrar-lhes o poder oculto da corrupção que há nos seus corações. Temos o caso. O Jones diz que é o ginásio de Deus, né, pastor? Vou perguntar para vocês quais são os casos que vocês conhecem de pessoas que eram crentes sólidas e que tropeçaram para que Deus os pudesse quebrantar. Rivelino. Lloyd Jones diz, né, que é o ginásio de Deus, né? E é engraçado, eu agora esqueci o nome do autor, não sei se é A.W. Pink ou se... Não sei qual é o autor que fala que às vezes nós oramos pedindo a Deus para nos libertar de um pecado específico e ele não nos liberta para nós não nos gloriarmos, para que a gente não se sinta melhor ou superior. De modo que, na vida cristã, assim como começa a Bíblia a falar, nós somos fruto da graça, né? Vivemos pela graça e a gente tem que reconhecer isso. Olhar para a nossa vida a partir do Calvário, porque sem isso não tem como fazer. É uma graça, é graça. É verdade. E às vezes a gente sofre por causa do... Isso que me chama a atenção. Deus não nos liberta por causa Isso que me chama a atenção, isso que você está falando, porque nós, por exemplo,
Vamos fazer aqui uma aplicação prática. Nós estamos aqui conversando e realmente nós precisamos ser humildes, reconhecer que só é a graça de Deus. Mas quando nós mesmos, amanhã, vamos estar ali na feira, conversando com o irmão pentecostal, há uma mudança. Já estamos por cima. Já estamos questionando a fé dele e deixando ele sem argumentos. Então, isso, às vezes, é o orgulho. E um dos pecados mais perigosos que o crente tem que lutar é o orgulho. Então, Rivelino, me dê um caso na Bíblia de uma pessoa, de um crente, porém que ficou soberbo. E Deus foi e deu uma rasteira nele. Me dê aí algum exemplo. Poderíamos pensar no caso de Paulo, quando ele foi esmurrado e pediu para que Deus o curasse, e Deus diz, não vou te curar, minha graça te basta. Valeria esse? Sim. Ou no caso de Jó, quando tudo está bem, e Deus vai lá e trouxe ele no meio, e ele diz, mas eu não mereço isso, e quando Deus aparece a ele não mereço, e eu vou perguntar um bocado de coisa para Deus quando eu encontrar com ele. E aí, quando Deus, então eu estou aqui, quer me perguntar? Não quer perguntar nada. Valeria? É verdade, sim. Sim. E é interessante que, no caso dos dois mencionados, de Jó, o próprio Deus diz para o diabo, não tem visto Jó, homem justo, santo, piedoso e afastado do mal? Porém, Deus sabia que tinha no coração e fez o que fez com ele. E depois, lá no capítulo 42, Jó está dizendo, né? Eu de ouvidos tinha ouvido leve sussurro, mas agora meus olhos te veem. Pastor Zarias. Eu lembrei de o exemplo mais clássico que pula assim na nossa face, quando nós observamos isso aí, é o exemplo de Ezequias, né? Porque não teve um rei mais piedoso do que aquele homem, meu Deus do céu. E a Escritura diz textualmente que ele se tornou orgulhoso depois da cura. E aí foi muito triste aquela situação. Então, não tem um mais forte, na minha opinião. Mas eu acho também, esse dia eu estava até pensando sobre isso e aproveitar a primeira vez que eu vou falar aqui sobre essa questão. Eu estava pensando, meditando e lembrando de José. José, todas as virtudes dele, todas as virtudes, mas aquele homem, no início, ele era muito orgulhoso, e aí terminou, acho que, por isso que ele passou por aquela situação toda, que ele passou por a situação, foi preso, foi para a masmorra e enfrentou toda a situação para que ele pudesse aprender a ser mais humilde, porque ele estava muito orgulhoso. Esse dia eu consegui ver isso aí em José, embora ele seja uma pessoa grandiosa, né? Mas mostra isso claramente, né? Muito bem, tem Joevaldo. Tem alguém aí? Eu acho Pedro. Pedro foi... Uma pessoa que, diante dos discípulos, na hora que Jesus Cristo fala que ele iria negá-lo, mostrou assim, uma arrogância, uma superioridade aos demais, e eu não conheço outro maior, não. É verdade. E ele falou, né? Nunca, jamais. Pois é. Se for possível, morrer. E lá em João, né? Jesus Cristo o interpela 3 vezes. Tu me ama, macho? Ele falou macho, né? Jesus falou macho, né? Essa é a nova tradução, né? Ele é macho. Aqui, ó. Ah, muito bem. Muito bem. Irmão Jorge, você tem alguém aí que esteja pensando?
Os irmãos podem me ouvir? Eu estou falando aqui por meio de outro áudio aqui, porque eu estou Sim, conectado estamos ao ouvindo. notebook. E eu estou com Estamos problema ouvindo. no notebook, eu estou falando pelo meu celular. Tá. Mas o exemplo que eu tenho em mente aqui é Davi. Poderia citar Davi, né, também, que em determinado momento da sua vida cometeu vários erros, pisou na bola, e Deus trata a vida de Davi de uma forma extraordinária, né? Tratando, moldando o seu ego, o seu coração. E o exemplo que me vem à mente agora é o exemplo de Davi. Muito bem. Eu também tinha pensado nele. Davi, ele, no Antigo Testamento, meu amigo, foi um caso... Se não fosse por Natan, o profeta, ele ia embora. Não tinha nada demais com ele. Até que o profeta chegou lá e disse, olha, aconteceu... E conta aquela história, né? E ele se enforca sozinho. Ele, por toda essa vitória que ele teve, ele tornou-se orgulhoso. E a queda foi... E qualquer pessoa poderia pensar, por exemplo, se algum de nós fizéssemos o que fez Davi, o pessoal ia dizer, rapaz, esse cara nunca foi crente, não. Davi nunca foi crente, não. Um cara que mata para ficar com a mulher do outro, esse cara não é crente, não. Mas ele era. Ele era crente. E ele foi quebrantado, foi humilhado por Deus. E ele foi restaurado. E também temos o caso clássico de Sansão, né? O garotão, gostosão, gostava de se amostrar. Bicho, você amostrar, Sansão. Ele gostava de brincar com mulher. E um dia ele caiu, né? E ficou numa situação trágica. Então Deus, Moisés também disse a irmã Tiara aqui, né? Também, ou seja, se nós formos examinarmos a vida dos filhos de Deus, quase todos tiveram algum problema com orgulho. Então, Deus, na sua divina providência, te permite que... E nós, nem falar, né? Para que vamos falar? Você cai no mais forte. Para que nós vamos falar da nossa vida? Se esses gigantes passaram por isso, quanto mais nós. Mas Deus, às vezes, ele esconde seu rosto para nos disciplinar e para nos conduzir ao arrependimento e para nos quebrantar e voltarmos para ele com toda a alma, com todo o coração, arrependidos e sempre considerando que somos todos iguais. Pastor, diante de Deus. Severino. Pastor, só um pouco. Quando todo mundo aqui falar de Esaú e de Jacó, ele diz assim, né, que Deus tanto enriqueceu um quanto o outro, mas Deus sempre deixou Esaú ser Esaú, mas Deus nunca deixou Jacó ser Jacó. Porque Jacó é trapaceiro, né? Deus nunca deixou ele ser. Quando Deus pega e vai mudando ele, tudo que ele faz para se dar bem, mas Deus vai moldando ele até o ponto de chegar no Vale de Jaboque e mudar o seu nome. A diferença entre um e outro é porque Deus deixou Jacó ser Jacó, Deus deixou Esaú ser Esaú, mas não deixou Jacó ser Jacó. Deixa eu só... Hein, pastor Miguel? Irmãos. Diga, pastor. Deixa eu só dizer uma coisa. Essa semana eu aprendi, compartilhar uma experiência dessa semana, que eu fui profundamente assim... Eu achei pela primeira vez, eu tive uma real dimensão da malignidade do pecado. Quanto o pecado é maligno. Então, de certa forma, quando Deus disciplina, pode ter certeza absoluta que ele está com toda a razão. A única coisa que devemos fazer é baixar nossa cabeça e sim,
né? Porque ele tem razão, ele está certo, né? E eu percebi isso ouvindo uma mensagem do Jonas Edwards, ele falando sobre Salmo 51, versículo 16 e 17. Ele disse: tu não te compraz em sacrifícios, senão eu te daria. O que tu queres é um espírito quebrantado e humilhado, isso tu desejas. Por que Davi disse isso? E ele disse, é porque havia... Isso eu não sabia. Olha, presta atenção nisso. Eu não sabia disso aqui. Na Escritura Sagrada, havia determinados pecados que não tinha sacrifício prescrito para aquele pecado. Entre eles está o adultério e entre eles está o assassinato. Nesse caso aí, não havia sacrifício que pudesse aplacar essa ira, a ira de Deus nesse sentido. A única coisa que agora era quem cometesse adultério morria, quem cometesse assassinato pagava com a própria vida, da mesma forma. E aí, em Números, capítulo 15, versículo 27 a 31, fala também que juramento falso, não é aquele que levantar a mão e jurar falsamente em nome de Deus, essa pessoa não tinha sacrifício para isso. Outra coisa, não tinha sacrifício para aquele que desprezava a lei de Deus, a palavra de Deus, sabe o que está escrito, sabe que a lei prescreve, então, no entanto, peca contra Deus. Não é? Então, nós observamos aí como o pecado é maligno, como o pecado ofende o Deus Todo-Poderoso, como o pecado entristece o coração, como o pecado é algo grave. E Deus, na sua bondade, tem toda a razão quando Ele disciplina, quando Ele corrige você, quando Ele não deixa você ser Jacó, mas quando Ele está conduzindo você para você ser um cristão, um servo de Deus, alguém que ama o Senhor de verdade. Porque, veja, que terrível, né? Pecados que não têm perdão, pecado que não havia sacrifício prescrito para aquele tipo de pecado. Que terrível, que é o terrível. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Porque todos nós, se Moisés, Davi, né, Pedro, se todos esses homens, Ezequias, tropeçaram em algum momento da nossa vida, nós também vamos. Precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Caso contrário, o que será de nós? O que será de nós? Devemos, com humildade. Uma pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: como é que o orgulho é algo realmente muito sorrateiro, muito sorrateiro? E como é que nós vamos, então, falar daquilo que nós fazemos sem deixar que o orgulho tome conta de nós, sem deixar ser dominado pelo orgulho? Não é? Por exemplo, tem a história de um pregador, eu não estou lembrado exatamente agora quem é, mas ele disse, eu já li a Bíblia 100 vezes, mais de 100 vezes, sendo que 50 delas foi de joelhos. Então, isso é inspirador, isso ajuda. Tantos crentes na nossa igreja, às vezes, que não lê a Bíblia de jeito nenhum. E você dizer, eu leio a Bíblia todo dia, como você vai... Ou dizer, eu leio a Bíblia uma vez por ano, como você vai dizer isso sem deixar que o orgulho tome conta de você, da sua vida? Você ser um testemunho, ajudar, ser algo que motive os outros, né, para ser melhor, para ver uma vida de oração, para ver a leitura da Bíblia, para amar a palavra de Deus, sem se deixar ser dominado por esse tão terrível mal que é o orgulho. É a grande luta de todo crente. É o grande perigo que nós corremos. Por isso que nós devemos sempre nos examinarmos diante de Deus, nos humilharmos diante de Deus e sempre estarmos aí lavando a nossa alma no ponto número 1 do calvinismo: corrupção total, depravação total. Em nós não há nada de bom, e isso nos obriga a estar na dependência total de Deus. Se oramos
muito que é necessário, ficamos orgulhosos. Se não oramos, carnais. Então, é uma luta permanente que nós vivemos. Porém, devemos, sim, nos auto-humilharmos. E a outra coisa importante que nós devemos ter cuidado, porque diz aqui a nossa confissão e diz a Bíblia, que Deus, tornando esse coração orgulhoso, Deus vai nos colocar vai nos colocar num momento de quebrantamento, num processo de quebrantamento, que não vai ser fácil. E ele vai arrebentar com tudo. Às vezes com quebra financeira, problema de saúde, decepção com as pessoas, todo esse tipo de coisas vai ser utilizado por Deus para o nosso bem. E devemos estar atentos que então eu quero ser humilde, mas para ser humilde tem que ser pecador para que Deus me discipline. O sábio, ele aprende sem apanhar. O sábio, ele aprende evitando o pecado. Porque, por exemplo, todos os casos que nós mencionamos, e o nosso caso mesmo, de desobediência, de rebelião contra Deus, tem sido amargo. Ninguém pode dizer, olha, eu pequei, depois Deus me disciplinou e agora sou humilde. Rapaz, mas esse processo foi difícil, foi amargo, muito amargo. Então, melhor é evitar. E como evitar? Estar aos pés de Cristo, permanentemente. Tenha compaixão de mim, tenha misericórdia. E Jesus falou, amanhã vou tratar sobre essa questão, Jesus falou aí em Marcos, no sermão da sua volta, Jesus 3 vezes, em 4 versículos, disse, vigiai, vigiai, vigiai. Estarmos atentos, porque o pecado, ele é traiçoeiro, e pode nos seduzir, pode nos enganar, e nos tornar orgulhosos, que seria algo catastrófico. E por isso que a confissão diz, então, Deus trata seus filhos, aos ímpios os deixa. Mesma coisa que ocorre aos ímpios, ocorre para o endurecimento deles e para os justos, para o quebrantamento deles. Então, que o Senhor nos ajude para que nós possamos sempre estarmos aí debaixo da mão de Deus. Ser aluno contínuo da Escola da Cruz. Né? Verdade. Essa é o segredo, a cruz. E a cruz é o que espanta o nosso orgulho, a nossa fraqueza, a nossa debilidade. Já o poeta dizia, né, que quando estamos perto da cruz, a tentação perde a força. O velho homem não morre fácil não, né, amiga? É verdade. É uma luta muito grande. Mas que Deus nos ajude para, se for o caso, e o Senhor tiver que nos disciplinar, pedir misericórdia, ter compaixão e que Deus nos restaure quando for o tempo. Oremos. Obrigado, meu Deus, por mais um estudo da Tua Palavra. Quero te agradecer por estarmos juntos, Senhor, nos estimulando, ó Pai, na fé. Queremos te dar graças pela Tua divina providência e te agradecemos, Senhor, por todos os cuidados que o Senhor tem nos dado, os alimentos, a família, a saúde, a vida, a moradia, irmãos na fé, uma igreja na qual podemos nos congregar e podemos nos sentar todo domingo para ouvirmos a Tua voz. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, a salvação, as espirituais que o Senhor tem nos dado. Pedimos que Tu nos ajudes na nossa fraqueza,
a Te buscar com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Nos livre de termos um coração orgulhoso, arrogante, altivo, um coração duro, que não aceita crítica, Senhor, um coração cheio de razão. Nos quebrante, Senhor, o coração e permita que nós possamos vivermos para a sua glória. Pai, para que Cristo seja visto nas nossas vidas. Nos abençoe cada um dos meus irmãos que hoje puderam participar do estudo. Que a tua bênção seja com a tua igreja. Nos dê uma noite de paz para a glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém.